Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um capítulo do livro O que faz o amor durar, do John Gottman e da Nan Silver. O capítulo de hoje é o capítulo 5. Outras 10 formas de trair. Tá? Então, quem está acompanhando a leitura do livro já viu que o John Gottman tem uma percepção bem interessante a respeito da ideia do que é traição e dos componentes do que é traição. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dessas várias formas de trair, certo? Porque traição não é apenas a questão de quem fica com quem, né? A questão apenas de uma relação de fato extraconjugal. Ela começa muito antes, certo? Muito bem. Quando um cônjuge fica em desvantagem em uma comparação com outra pessoa, um membro insatisfeito não trai, mas expressa desrespeito e desvaloriza o relacionamento de outras formas. Em algumas situações, um parceiro compara o outro negativamente com uma situação ao invés de uma pessoa. Se ao menos eu tivesse aceitado aquele emprego em Nova York e não tivesse me casado, tudo na minha vida estaria melhor. Apesar do desrespeito poder ser uma previsão de infidelidade, essas traições para muitos casais são um ponto final. Tá? Então, o que ele está trazendo aqui como ideia, certo? Ele está mostrando para nós que esses pequenos, bem entre aspas, desrespeitos são formas de traição no sentido de que desrespeitam a relação. Não é apenas o outro, mas é a relação em si, de uma forma geral, que fica sob efeito desse desrespeito. Certo? Então, isso é bem interessante, porque, como ele falou aqui, muitas vezes a pessoa compara o seu cônjuge com outra pessoa. Então, eu comparo minha namorada com outra mulher, ou minha namorada me compara com outro cara. E muitas vezes a pessoa compara o outro com uma situação. Se eu não tivesse casado, se eu não estivesse namorando essa pessoa, se eu tivesse feito aquilo, aquele outro, né? Então, como eu sempre falo, o terreno da imaginação ele é sempre muito mais interessante do que a realidade. Por quê? Porque a gente bota lá o que a gente quer. Então a gente pega e imagina uma vida só de coisas boas, só de maravilhas, né? Onde não tem nenhum problema, nenhum perrengue, nenhuma emoção negativa, certo? Essa é a imagem que a gente faz. E a gente olha para a realidade. Bom, se a realidade tiver uma coisa ruim, ela já perdeu. Né? Mesmo que tenha 500 maravilhosas e uma ruim, ela já perdeu, porque na nossa imaginação são 501 coisas boas, certo? Então é sempre um jogo injusto, né? Porque a gente imagina o que a gente quer, certo? Muito bem. Um relacionamento sério é um contrato de confiança mútua, respeito, cuidado e proteção. Qualquer coisa que viole este contrato se torna uma traição, tá? Então é bem importante perceber o quão, entre aspas, rígido ele é nessas afirmações, tá? Por que eu estou falando entre aspas, certo? Porque essas pequenas traições, eu estou chamando de pequena, mas coloque entre aspas isso, tá, gente? Elas, na verdade, são o quê? São a demonstração de que a pessoa está mais no eu mais eu e menos no nós. E quando a pessoa está no eu mais eu, não é um relacionamento. Quanto mais ela se aproxima de um eu mais eu, ela não está se relacionando enquanto um nós. Ela está ali com alguém por algum motivo dela, certo? É diferente eu estar contigo por causa de um motivo meu e eu estar contigo construindo algo nosso, tá? É bem diferente isso. Sempre dou exemplo de empresa. Né? Se eu monto uma empresa contigo porque eu quero ter lucro, é muito diferente de eu montar a empresa contigo para ver o negócio crescer. São focos diferentes e a gente percebe, a gente sente isso nas pessoas. Né? O negócio começa a dar lucro, eu quero montar logo minha casa de praia. Eu começo a te encher o saco porque eu quero uma retirada maior. Eu tô contigo porque eu quero ver o negócio crescer. Eu olho para você e falo, pô, cara, que legal que o negócio está crescendo. Vamos pegar esse excedente e investir num fundo de rendimento para caso a gente precise mais tarde dar um boom up na empresa, a gente ter essa grana? Aqui eu tô olhando para a empresa. Tá? Percebe? É bem diferente. Ele continua. É certo que algumas formas de traição são inevitáveis entre um casal. Aparece até nos laços mais fortes porque é impossível estar em sincronia o tempo todo. Então, embora ele seja rígido, né, ele não é idealista.
É óbvio que mesmo os casais felizes vão ter desincronias, vão ter um momento que o outro vai xingar o outro, vai ter um momento que um vai imaginar alguma coisa, né? E como ele sempre frisa neste livro, isso não é um problema. O problema é quando isso se tornam padrões, certo? Muito bem. O que separa os casais confiáveis dos outros é que eles encontraram uma maneira de corrigir ou de superar estes passos mal dados para que a traição não consuma o relacionamento. Ou seja, se eu estou num relacionamento feliz e bom e tal, o que eu vou fazer quando eu percebo que estou, entre aspas, traindo o meu parceiro, a nossa relação? Eu vou dar um passo atrás e eu vou me abrir com esta pessoa. O que eu faço se eu não estou envolvido nisso? Eu vou continuar. Me dane-se. Se o outro perceber que percebeu, se não percebeu, não percebeu, né? Problema meu, enfim, vamos embora, toca o barco. Né? Muito bem. Os assassinos de relacionamento têm seu fundamento em duas bases. Decepção, não revelar suas necessidades reais para evitar conflitos desagradáveis, e um desejo por conexão emocional que parece não estar disponível no outro. Tá? Então, isso daqui é bem interessante, certo? Ou seja, quando é que um relacionamento geralmente corre risco? Em geral, quando temos essas duas situações aqui que ele cita. Ou seja, essa questão de decepção. Eu não mostro para o outro que eu preciso. O outro não me mostra o que ele precisa. Então, a gente fica o tempo todo se decepcionando um com o outro. Ou, eu quero algo de ti, né? Eu preciso de algo para manter a relação, para me manter bem na relação, mas você simplesmente não tem isso. Sei lá, eu quero uma pessoa caseira e escolho uma pessoa que adora sair e viajar. Né? Eu quero essa coisa mais tranquilinha e tal, e começo a me relacionar com uma pessoa que é o oposto disso. Tô dando um exemplo bem chinfrim, tá, gente? Eu preciso de uma pessoa que faça um vínculo emocional comigo, olho no olho. E eu escolho uma pessoa que detesta isso, que não consegue, que tem uma aversão. Tá? Então é mais nesse sentido que ele está falando. Ok? Muito bem. Então agora aqui ele vai falar de algumas formas de traição. A primeira delas, o comprometimento condicional. A atitude que subjaz é: estou aqui para você até que alguém melhor apareça. Né? E isso a gente vê a rodo. Ou seja, tá bom aqui com você agora. Mas eu também estou aberto a outras negociações. Certo? Então, se aparecer outras negociações, tamo junto, vambora. Porque eu estou aqui por eu. Eu não estou aqui por nós. E notem que nós é diferente de o outro. Né? Nem eu ou o outro, é nós. Ok? Muito bem. Casar-se sem querer é quase sempre um erro. Né? Aqui eu vou colocar uma coisa antes. É comum que a pessoa traída pense que esses gatilhos são um problema em si. Ela está preocupada porque vai ser promovida. Quando é a superficialidade do comprometimento que instiga esses conflitos. Né? Ou seja, quem está do outro lado, ou seja, a pessoa que está sendo traída, eu estou aqui só por mim até que apareça algo melhor. Você é a pessoa que está sendo traída por mim. Então, o que acontece? A gente tem muitas discussões. Vira e mexe, tu enchendo teu saco. Por que isso, por que aquilo, por que falta isso, por que falta aquilo. Você pensa, né, que eu estou reclamando de algo em si. Ou seja, que se a gente, por exemplo, for viajar mais, vai ser bom, vai mudar. Mas a gente começa a viajar mais e começa a reclamar de outra coisa. Por quê? Porque o problema não está na coisa que é reclamada. O problema está na minha falta de comprometimento com nós. E isso não tem que cure. Eu preciso olhar para eu e ver que ou eu não quero estar aqui e tenho que ir embora, viver sozinho e tal, né? Ou eu me comprometo com o nós. Né? Casais talvez tropecem no relacionamento condicional quando um pressiona o outro para casar ou morar junto, achando que essa atitude vai aprofundar a conexão. Casar sem querer é quase sempre um erro. É difícil que um casamento tenha sucesso se é uma tentativa de criar uma conexão forte em vez de ser o resultado de uma conexão forte. Ok? Não force a barra. Não vai rolar. Não tem? Não tem. Não é casar que vai adiantar. Não é casar que mudar. Não é ter filho que vai mudar. Não é abrir um negócio juntos. Não é fazer uma reforma na casa. Não é fazer uma viagem. Isso não vai mudar. Tá? O que vai mudar é olho no olho e assim, ok, nós temos um problema. Isso vai ajudar. Tá? Em alguns casos de comprometimento condicional, um dos membros do casal não compara o outro a uma terceira pessoa, mas a alguma coisa. Aqui de novo aquela questão que eu falei. Muito bem. Um affair sem sexo, segundo tipo. Ter uma esposa ou um marido do trabalho não é necessariamente uma traição. Eis uma regra.
Se você acha que seu cônjuge ficaria incomodado vendo suas interações com essa pessoa, ou que se chateariam com as confidências que vocês trocam, a intimidade está perigosa. Então, o que acontece aqui? Muitas pessoas têm um amigo, amiga de trabalho, né? Com quem trocam confidências, uma pessoa que é muito próxima, e muitas vezes o cônjuge tem ciúmes. Tá? E muitas vezes esse ciúme está adequado. E aqui está a dica que ele deu. Certo? Ou seja, se eu troco com essa pessoa coisas que eu não consigo trocar com meu esposo, minha esposa, tá? Aqui temos um problema. Porque essa intimidade é importante ser levada para dentro da relação e não para fora dela. Certo? Tá? Como saber se a conexão de um cônjuge é um affair sem sexo e não uma amizade inocente? A amizade é velada? As perguntas que vocês fazem sobre essa amizade são interrompidas? Vocês pediram que essa amizade terminasse e tiveram uma resposta brusca? Seus limites foram desrespeitados. Eu pedi que você não fosse em shows com ele, com ela, e a pessoa foi. Essa pessoa é amiga, é centro de fantasias durante os momentos difíceis do relacionamento. Né? Ou seja, estamos num perrenguinho, eu e você, daqui a pouco você começa a fantasiar com essa pessoa. Certo? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas é sim, a intimidade, a amizade está íntima demais. Ok? Aqui também, culturalmente falando, uma coisa que pega bastante, porque fica naquele mimimi de assim, você não pode dizer para eu não ter amigos, né? Porque daí vira uma relação tóxica porque você está querendo me controlar. Bom, o outro lado da relação tóxica é aquela pessoa que só cria intimidades com pessoas de fora da relação. Isso é tão tóxico quanto a pessoa que não permite que o outro tenha amigos. Eu não te permitir ter amigos é tóxico, sim. Eu só conseguir desenvolver relações de fato profundas com pessoas fora da relação, ou ter temas, os temas que me expõem, eu só conseguir fazer fora da relação, também é tóxico, porque eu estou te desqualificando. É uma desqualificação por tabela, porque eu não confio em você o suficiente para fazer isso que eu faço com outras pessoas. E isso é tóxico. Tá? Mentir. Mentiras ditas para manter a paz provocam uma fissura na confiança. Mas apesar de serem maléficas, não precisam arruinar um relacionamento. Uma vez expostas, vocês podem lidar com as questões que as provocaram. Contudo, há um tipo de mentira que deve preocupar você e seus parceiros. Há pessoas que mentem o tempo inteiro. Esses enganadores crônicos criam inverdades até mesmo quando não há ameaça na relação. A mentira não é culpa do outro nem dos problemas do relacionamento. É parte fundamental do caráter da pessoa. A mentira crônica é um padrão estabelecido na infância quando os pais são punitivos, frios, autoritários ou emoções são ignoradas. A criança aprende a mentir para se sair bem e escapar dos julgamentos pesados dos pais. E ela pode generalizar isto, ela pode aumentar isso para qualquer pequena coisinha, pequena crítica ser entendida desta forma. Então ela mente sobre muitas e muitas coisas. Por que isso se torna um problema? Primeiro, porque se torna um padrão. Segundo, porque, obviamente, deixa questões íntimas de fora da relação. E terceiro, o motivo mais óbvio, porque o que você fala é algo que eu não posso confiar. E se eu não posso confiar, vai ter traição. Certo? Isso já é uma traição em si. Né? Formar uma aliança contra o cônjuge. Depois de 5 anos de casamento, Connie ainda toma decisões grandes na vida com a ajuda da mãe. Ele pede opiniões às senhoras, e são a senhora, a mãe dele, né? E são dadas com grande prazer sobre as áreas da vida em que o marido Tom insiste que devem permanecer entre o casal, como organização de finanças e disciplina dos filhos. Ou seja, é muito legal a gente ter um bom relacionamento com a mãe, com o pai, com a nossa família de origem, super importante, mas quando estamos num relacionamento, eu e o outro precisamos criar o nós. Né? Eu sempre insisto neste tema e estou insistindo aqui praticamente todos os dias, estou falando eu mais eu versus o nós. Então o que acontece? Se eu estou abrindo coisas do nós para um terceiro, e este terceiro tem um peso maior do que o meu cônjuge na decisão, aqui temos um problema. Certo? Porque aqui é um terceiro que está decidindo sobre o nós. E isso não rola, basicamente. Tá? Ou seja, é muito importante entender que quando a gente tem este quadro de formar uma aliança contra o cônjuge, ou seja, eu sei que minha esposa, meu esposo não gosta dessa ideia, então eu vou conversar sobre isso no almoço com meu pai e com a minha mãe, porque eles concordam com a minha ideia, aqui eu estou criando alianças contra o nós. Não é só contra o cônjuge, percebam, é contra o nós.
porque eu tô colocando terceiros na nossa relação. E se eles se metem para falar sobre isso, daqui a pouco eles vão se achar no direito de falar sobre outras coisas também. Né? E aí pode correr o risco do cônjuge gostar disso e se unir com essas pessoas contra você. Ou seja, eu uso meu pai e minha mãe contra minha esposa para falar de um assunto X. E daqui a pouco a minha esposa toca no assunto Y. E aí meu pai e minha mãe concordam com ela. E aí ferrou, porque aí vira uma briga, uma lambança, né? Que não tem tamanho, certo? Então, gente, essa daqui é a primeira parte. Eu falei de 5. Próximo vídeo eu vou falar dos outros 5 tipos de traição, certo? Beijo grande pra vocês e até a próxima.